Bom dia. Dando continuidade à nossa disciplina, agora nós vamos trabalhar com os métodos de pesquisa científica. Até então a gente estava fazendo uma retrospectiva do que a gente tinha visto já e agora a gente vai continuar a partir daqui. Daqui para frente a gente vai falar sobre os métodos de pesquisa, delineamento de pesquisa científica e as variáveis na pesquisa científica. Então, são três assuntos que vão ajudar vocês a formar, a compor o projeto de pesquisa de vocês no final do curso e para a nossa disciplina, para compor o projeto de pesquisa da nossa disciplina. Método científico, por definição, é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo dos conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, é necessário entender que o método científico é o caminho que eu vou traçar para encontrar o resultado final, que é o resultado da minha pesquisa. O conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento, isso também é conhecido como método científico, ou a utilização é utilizado como guia de estudo de determinado problema, constituindo-se um caminho a ser trilhado na elaboração e organização dos procedimentos de orientação para o pesquisador. Então, um método científico é aquele norte que você vai ter para desenvolver o estudo que você quer descobrir acerca daquele problema que você quer resolver. O método científico parte por essas etapas aqui. São essas etapas que nós vamos ter que construir até o final da nossa disciplina. Eu aconselho que vocês façam já pensando no final do curso de vocês, onde vocês vão ter que apresentar um TCC, que você já vá pensando, porque aí você já ganha tempo. Então, a primeira coisa do método científico diz respeito à pergunta ou o problema. Então, você tem que fazer uma observação sobre alguma coisa relacionada à área da administração e aí você vai tentar resolver esse problema que você observou. Logo após você fazer esse problema, você identificar esse problema, é necessário que você faça uma revisão de bibliografia para saber o que é que já foi escrito a respeito desse problema. E aí você vai recolher todas as informações necessárias que já tem a respeito daquele assunto que você identificou como um problema que você queira resolver. Depois de você ler, pesquisar sobre tudo isso, você vai criar uma hipótese que responda esse problema. Essa criação da hipótese é a parte mais importante da pesquisa. Porque essa hipótese, ela vai, pelo menos provisoriamente, responder aquele problema que você identificou lá no início. Então, se eu quero saber por que existe uma quantidade grande de mulheres na administração, esse é o meu problema que eu quero resolver. Então, eu vou ler tudo a respeito de administração e gênero, problemas relacionados com gênero na administração, diferença de gênero na administração, estatística relacionada à quantidade de administrador masculino ou feminino. E aí, a partir disso, eu vou formular uma hipótese a respeito desse assunto para ver se eu consigo responder essa questão. Depois da hipótese formulada, eu vou proceder aos experimentos, que é comprovar essa hipótese, investigando se o que eu levantei como resposta é certo ou errado, que é a experimentação. No final dessa experimentação, eu vou aceitar a hipótese que eu levantei ou eu vou negar a hipótese que eu levantei. E aí vai ser a conclusão do meu trabalho. A experimentação vai levar a uma conclusão acerca da hipótese que você havia levantado. Então, eu vou negar ou eu vou aceitar essa hipótese. O método científico envolve principalmente a reflexão e o experimento. Então, todo momento você vai ficar se perguntando e tentando experimentar
para encontrar uma resposta. Isso faz parte do método científico. Esse pesquisador vai elaborar ideias ou as hipóteses, como eu disse, a princípio provisórias, à luz do que você já conhece a respeito daquele assunto. E essa elaboração dessa hipótese vai ter que responder às seguintes questões. Como que diz respeito a que tipo de pesquisa eu vou fazer para poder resolver esse problema e resolver essa minha... afirmar ou negar essa minha hipótese. Qual instrumento eu vou utilizar para eu verificar se essa minha hipótese está certa ou está errada? Qual é a ação que eu vou fazer enquanto pesquisador para identificar se essa hipótese que eu levantei está correta ou está errada? E qual tratamento estatístico eu vou dar nesses dados que eu levantei para que eu responda se essa minha hipótese está certa ou está errada. Então, em síntese, você vai ter que responder essas 4 questões aqui na hora da organização do seu projeto de pesquisa. Para responder aquilo, a gente tem alguns métodos: o indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. O indutivo é aquele método que você parte de premissa dos fatos observados para se chegar a uma conclusão que contém informações sobre fatos não observados. Esse aqui, geralmente, a gente não utiliza muito nas ciências humanas. Então, seria mais ou menos isso. Cobre e prata conduz energia. Cobre e prata são metais. Logo, todos os metais produzem energia. Então, esse aqui é meu problema. Todos os metais produzem energia. Para eu saber disso, eu vou ter que fazer um projeto de pesquisa, experimentar alguns metais e saber se eles fazem ou não essa condução de energia. O método dedutivo, esse sim é o que a gente mais utiliza, parte do geral para o particular, parte de premissas maiores até chegar a uma conclusão a respeito daquilo que você quer descobrir. Esse é o que a gente mais utiliza. Alguns metais são valiosos. Ouro é um metal, logo, ouro é valioso. Então, esse aqui é o tipo de raciocínio que a gente tem que desenvolver na hora que você vai fazer algum tipo de pesquisa. Ou um raciocínio indutivo ou um raciocínio dedutivo. No caso das ciências humanas, que é a que vocês se encontram, a administração, esse método dedutivo é o que a gente mais utiliza, que você parte do geral até chegar aos específicos, às particularidades, até chegar às conclusões. Existe ainda o hipotético dedutivo, onde ocorre a verificação do problema ou da hipótese, falseando algumas hipóteses, eu encontro algumas hipóteses falsas e aí eu vou testando qual é a que é a correta, qual é a que está errada. Seria mais ou menos isso. A quantidade de administradoras está aumentando. Estou dizendo que a quantidade de mulher na administração está aumentando. E aí eu vou levantar algumas possibilidades. Isso é devido ao empoderamento feminino? É uma possibilidade. Isso é devido ao aumento de oferta de trabalho? É outra possibilidade. Isso é devido à maior qualificação feminina? É outra possibilidade. Então, esse hipotético dedutivo, eu crio um problema e eu levanto hipóteses que possam resolver esse problema. E o último é o dialético, que esse é uma tese que você predispõe que seja verdade, que essa tese tem que ter uma antítese, que é a negação dessa verdade. Dessa tese, dessa antítese, eu vou fazer uma síntese, que é o resultado desse confronto. E seria isso. A CLT é a causa do desemprego no Brasil. Essa é a minha tese. Eu acho que a CLT é que aumenta o desemprego no Brasil. A CLT não é a causa do desemprego no Brasil. Essa é a minha antítese. E agora eu vou fazer uma síntese das duas. Existem muitas causas de desemprego no Brasil. A CLT
pode ser uma delas. Então, eu reúno a proposta da tese e da antítese em uma proposta só. Isso seria a síntese. Existem outros métodos que auxiliam também. O método experimental, onde eu uso as ciências biológicas e as ciências exatas. Isso aqui geralmente são para as outras ciências. São os experimentos, que é o que está acontecendo agora com a vacina. Os métodos estatísticos, onde eu faço comparação de dados estatísticos, eu faço cálculos estatísticos para chegar a alguma conclusão. Esse método estatístico a gente utiliza também em algumas pesquisas de caráter quantitativo, onde eu tenho um número. Existe o método comparativo, onde eu faço comparação de resultados para eu chegar a uma conclusão, que também posso utilizar nas ciências humanas. E existe o método histórico, onde eu verifico acontecimentos do passado para explicar os acontecimentos da sociedade do futuro. Então, esse método histórico são os levantamentos históricos para a gente entender. É o que acontece, por exemplo, por que o Brasil é um país extremamente racista? Porque o Brasil foi um país que utilizou a mão de obra escrava no início da sua colonização. Então, a partir do estudo da formação social do Brasil no período colonial, eu consigo tentar explicar por que é que a nossa sociedade hoje em dia é racista. Isso seria um método histórico. Obrigado pela atenção. Eu vou deixar uma atividade e aí eu queria que vocês botassem na plataforma a disponibilidade para a gente marcar uma reunião virtual no Meet, porque eu queria explicar algumas coisas para vocês, mas do ponto de vista na reunião acho que ficaria melhor. Então você bota lá no mural se você acha seria bom a reunião virtual e qual o dia que seria mais indicado.